Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 funções que você deve saber utilizar aí em 2024 para você ter aí no seu acervo de funções para você dominar o Excel. Então olha só, a primeira delas que eu quero mostrar para vocês é a função único, ok? Para que a gente pode utilizar a função único? A gente vai utilizar quando a gente quer criar uma lista de valores únicos de alguma determinada tabela ou de algum determinado catálogo e assim por diante. Então imagina o seguinte, eu tenho uma tabela aqui ó, com várias vendas, mil e tantas vendas, né, de vendedores e tal, e eu tenho o nome dos produtos aqui que foram vendidos, mas eu não tenho mil e tantos produtos, né, os produtos foram vendidos, né, mais de uma vez, então eu tenho menos produtos do que a quantidade de vendas, né, os registros de vendas, eu vendi várias vezes o mesmo produto. Com a função único, olha só, a gente consegue tirar uma lista, né, única, então vamos lá, igual a único, abre parênteses. Essa função vai te perguntar qual é o array, né, que você quer buscar aqui, ou seja, qual é o intervalo de dados que você quer que ele valide para trazer os valores únicos. Então, eu posso selecionar aqui toda a minha coluna, por exemplo, da minha tabela 133 aqui de produtos, né? No caso, o meu campo produto, e dar um Enter, que o Excel vai trazer para a gente apenas os valores únicos. Então, se eu olhar aqui, eu tenho, na verdade, quantos aqui? Eu tenho 47 registros aqui únicos, ou seja, 47 produtos que eu tenho nessa minha tabela. E o interessante dessa função é que ela é dinâmica. Então, se eu colocar agora um Drone Mini Explorer 2 aqui, né? Ou sair uma nova versão, criar um novo catálogo, automaticamente essa lista já vai ser atualizada aqui com o 2 aqui na frente e não vai excluir, né, o Drone Mini Explorer 1 aqui, ó, que já está aqui na linha aqui um pouco mais para baixo. E aí a gente pode utilizar essa função, por exemplo, para criar uma validação de dados. Quando a gente quer fazer aquela caixinha de seleção, né, de selecionar apenas o produto que já está cadastrado, alguma coisa assim, a gente pode utilizar essa função para fazer isso. Posso ir lá, né, na guia dados, lá em validação de dados e utilizar como, por exemplo, né, uma lista que está vindo aqui, está pegando a fonte da célula G2 e o hashtag na frente aqui, eu estou dizendo para ele que eu quero todo o despejo dessa função, ou seja, todos os valores que essa função me retorna, não apenas, né, o primeiro registro aqui do Mini Explorer 2. Por isso da importância aqui desse hashtag na frente, tá certo? Então essa é uma das funções que eu quero que você tenha em mente aí para colocar aí no seu repertório de funções. Outra função que você pode utilizar também é a soma C, bastante importante para quando você quer somar algum valor, caso atenda a algum critério que você queira passar para essa função. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lista de vendas aqui por cidade, né, ou por loja, cidade, e eu quero saber, por exemplo, o total de vendas do estado de São Paulo. Então, você pode utilizar essa função aqui para fazer esse estilo de validação, tá certo? Aqui eu não vou explicar toda a função, porque eu já vou deixar aqui ó, um vídeo específico para isso aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá aparecendo lá em cima, no cantinho. Se você quiser aprender mais sobre essa função, é só assistir essa aula, tá certo? Outra função que você pode ter aí no seu acervo de funções é a função PROC-X e a PROC-V, tá bom? E entender quais são as diferenças entre elas e por que a gente, em alguns casos, utiliza PROC-V e em alguns outros casos utilizamos PROC-X. Então, você vai utilizar essas funções quando você quer procurar valores, né, em alguma determinada tabela. Por exemplo, eu quero saber quem que é o funcionário com a matrícula G160. É a hora que eu coloco aqui G160 na célula I1, por exemplo, ele já me traz todas as informações. Se eu colocar G111, né, G111, ele vai me trazer aqui as informações do Thiago. Qual é o nome, qual é o cargo, qual é o salário, qual é o departamento. É para isso que você vai utilizar a função PROC-X ou a PROC-V. E aqui eu vou deixar também o outro vídeo aqui em cima para você, ou na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição desse vídeo aqui tem o link para essa aula específica. Outra função que é bastante utilizada é a função C, que serve para a gente validar se algo atende ao nosso critério ou não, como nesse exemplo aqui básico de
por exemplo, validação de aprovação de alunos, né? Eu tenho aqui uma nota geral do aluno, eu preciso saber se ele foi aprovado ou reprovado com base numa média, né? Numa nota aqui que eu preciso saber se é maior ou menor, né, que aquela nota, para saber se ele foi aprovado ou reprovado. Então essa função também é utilizada bastante no nosso dia a dia para a gente validar se a gente atingiu uma meta, se um registro é igual a algum texto específico ou algum valor específico. A gente utiliza bastante essa função no nosso dia a dia. Vou deixar aqui também outro vídeo, outra aula aqui aparecendo em cima para vocês aprenderem especificamente sobre a função soma-c. E a função filtro também, que eu queria que vocês soubessem, é bastante utilizada quando a gente quer fazer vários tipos de análises dinâmicas, né, a partir de uma tabela de dados, a partir de uma fonte de dados. Então, olha só, eu tenho a mesma fonte de dados aqui do primeiro exemplo, né, da função único, mas eu quero colocar aqui ó, num determinado intervalo de células aqui, apenas os resultados, por exemplo, que contém um produto chamado mini acima de R$100. E aqui nessa lista ele só vai me trazer produtos que tem a palavra mini, né, no nome do produto e que são acima de R$100. E com isso eu posso ir filtrando. Ah, não, eu quero mini que são acima de R$200. Então eu sei que eu tenho um mini projetor portátil apenas que custa acima de R$200. Ou eu poderia colocar aqui, deixa eu ver mais alguma coisa aqui, um kit, vamos ver. Se tem algum kit de mais do que R$200? Não tenho. Mas eu tenho algum kit que custa mais do que R$40? Ah, eu tenho vários. Tenho kit de ferramentas para eletrônica, tenho kit de sensores inteligentes para casa. Então é uma maneira de você trabalhar com seus dados, né, utilizando aí a função filtro. E eu vou deixar um outro vídeo aqui especificamente para a função filtro, tá certo? Pessoal, então olha só, se vocês tiverem aí conhecimento dessas 5 funções, eu garanto que vocês já vão sair na frente de muita gente aí nesse ano de 2024, tá certo? Então olha só, função único, função soma-c, proc(x) ou proc(v), né? Função C e função filtro, tá certo? A função único a gente viu aqui nessa aula e as demais funções eu vou deixar o link específico para cada aula aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula de hoje, né? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e aí eu peço para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá certo? Se você quer aprender mais de Excel, eu te convido também a fazer parte do meu treinamento completo de Excel. O link para acessar ele está aqui na descrição do vídeo. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.